Hoje vamos descobrir a história do homem que humilhou o melhor goleiro do mundo no maior palco do futebol, e que fez isso com as pernas tortas, o pulmão comprometido, sem nunca ter feito nenhum tipo de preparação física em sua vida. Vamos conhecer o jogador que a comissão técnica da seleção brasileira tentou reprovar nos exames psicológicos antes da Copa do Mundo de 1958, dizendo que ele tinha a cabeça de uma criança de 7 anos e não estava apto para representar o país. O jogador que nasceu com as pernas arqueadas, cresceu no mato, bebeu cachaça a vida inteira e mesmo assim se tornou a unanimidade de toda a imprensa mundial como o melhor jogador do planeta em 1962. O homem que ganhou 2 títulos mundiais com a seleção brasileira, que tinha uma fila de mulheres na porta de casa, que comprou mansion, motorista e joia, mas que morreu sozinho, bêbado e quebrado numa cama de hospital no Rio de Janeiro com apenas 49 anos. Ao terminar de ouvir este percurso pela vida de Manuel Francisco dos Santos, o Garrincha, você vai entender por que nenhuma história no futebol brasileiro é mais fascinante, mais dolorosa e mais impossível do que a dele. Começamos. Manuel Francisco dos Santos nasceu no dia 28 de outubro de 1933, em Pau Grande, um vilarejo do interior fluminense encravado na Serra dos Órgãos, a 90 quilômetros do Rio de Janeiro. Pau Grande era literalmente um punhado de casas ao redor de uma fábrica têxtil. A fábrica era a Companhia América Fabril, e quase toda a população do vilarejo, incluindo o pai de Manuel, Amaro Francisco dos Santos, trabalhava para ela. Amaro era funileiro de ofício e bebia cachaça com a regularidade de quem bebe água. A mãe de Manuel, Nair Rosa dos Santos, era dona de casa e cuidava de 8 filhos num barraco de 2 cômodos. Não havia luz elétrica, não havia rua asfaltada, não havia absolutamente perspectiva de nada. Quando Manuel nasceu, os médicos que atenderam o parto perceberam imediatamente que havia algo diferente. A perna direita dele estava arqueada para fora em 6 centímetros. A perna esquerda estava arqueada para dentro em 3 centímetros. Eram pernas que pareciam pertencer a 2 corpos diferentes. A família não tinha dinheiro para cirurgia. Não tinha dinheiro sequer para consultas médicas regulares. Então Manuel cresceu com as pernas tortas e aprendeu a andar compensando o desequilíbrio de um jeito que nenhum ser humano deveria ser capaz de andar. E foi exatamente esta compensação impossível que, décadas depois, faria de sua pedalada uma das coisas mais imprevisíveis que um lateral direito adversário poderia enfrentar. Ele começou a jogar bola nos campos de terra batida de Pau Grande ainda menino. E muito cedo ficou evidente que havia algo que não era normal naquele guri de pernas tortas. Não era velocidade, embora ele fosse rápido. Não era força, embora ele fosse resistente. Era o drible. Especificamente, era sua capacidade de Garrincha de fazer a bola ir numa direção e o corpo ir em outra, de plantar o pé no chão e mudar de direção com uma rapidez que o olho humano não conseguia acompanhar. Ele fazia coisas com a bola que não existiam em nenhum manual de futebol, porque ele nunca tinha lido nenhum manual de futebol. Ele simplesmente fazia o que achava engraçado, e o que ele achava engraçado destruía zagueiros. Em 1953, aos 19 anos, Garrincha foi contratado pelo Botafogo de Futebol e Regatas do Rio de Janeiro. Na apresentação ao clube, pediu para jogar contra o time profissional numa espécie de teste informal. A diretoria concordou, imaginando que seria uma formalidade rápida. O jogador que a comissão técnica colocou para marcar Garrincha naquele rachão foi Nilton Santos, o enciclopédia, considerado o melhor lateral esquerdo do Brasil na época, um dos melhores do mundo. Garrincha pegou a bola, olhou para Nilton Santos, driblou ele, voltou, driblo de novo, voltou uma terceira vez, deu uma pedalada e deixou o lateral caído no chão. Nilton Santos levantou do chão, foi até a diretoria e disse uma frase que ficou na história do clube: ou contratam ele ou eu peço demissão. O Botafogo o contratou. E Garrincha passou a jogar no time principal enquanto trabalhava concomitantemente na fábrica têxtil de Pau Grande, onde vinha de família, porque o salário inicial que o clube pagava era de apenas 1.500 cruzeiros mensais, insuficiente para sustentar uma esposa e filhos. Garrincha tinha se casado jovem com Nair Marques, com quem teria 8 filhas ao longo dos anos. O crescimento dentro do clube foi rápido. No final dos anos 50, Garrincha era o jogador mais amado da torcida do Botafogo. O estádio do Maracanã, que comportava 200.000 pessoas naquela época, ficava lotado quando o Botafogo jogava.
E a maioria daquelas pessoas ia especificamente para ver o ponta-direita de pernas tortas de pau grande fazer coisas impossíveis com a bola. Ele ganhava pelo Botafogo entre 40 e 80 mil cruzeiros mensais durante os anos 50, o equivalente a aproximadamente 4 a 8 salários mínimos da época. Não era uma fortuna, mas era muito mais do que qualquer membro da sua família havia ganho em uma vida inteira. A Copa do Mundo de 1958, realizada na Suécia, foi o momento em que o mundo inteiro descobriu Garrincha. Mas antes de jogar a primeira partida da competição, ele quase nem foi convocado. A comissão técnica da seleção, que contratou psicólogos para avaliar o estado mental dos jogadores, recebeu um laudo que dizia que Manuel Francisco dos Santos tinha comportamento de criança, era emocionalmente imaturo e pouco confiável sob pressão. O psicólogo encontrou também que ele bebia com frequência e tinha dificuldade de manter rotinas. O laudo recomendava que ele não fosse relacionado. Os jogadores do elenco, especialmente Nilton Santos e Didi, foram ao técnico Vicente Feola e disseram que se Garrincha não jogasse, a seleção não ganharia nada. Feola os ouviu. Garrincha foi. A primeira partida do Brasil na Copa de 1958 foi contra a União Soviética, no dia 15 de junho, no Ullevi de Gotemburgo. E foi nessa partida que aconteceu o episódio que deu origem à história que ainda hoje circula entre os aficionados. Lev Yashin, o goleiro soviético que seria eleito o melhor jogador do mundo em 1963 e que até hoje é considerado o maior goleiro da história do futebol, estava parado perto da área aquecendo quando Garrincha se aproximou para fazer o mesmo. Yashin, de estatura imponente, 1,85 m, olhou para o baixinho de pernas tortas e disse, em russo traduzido para o espanhol pelo intérprete da delegação soviética que estava ao lado: "Aqui ninguém marca." Garrincha ouviu a tradução, olhou para Yashin e não disse absolutamente nada. O árbitro apitou. Nos primeiros 30 segundos de jogo, o Brasil ganhou a bola e a passou para Garrincha. Em menos de 4 segundos, ele driblou 2 jogadores soviéticos, encarou o terceiro e chutou na trave. A bola voltou. Garrincha pegou o rebote e chutou de novo. O goleiro espalmou com a ponta dos dedos. O estádio, lotado com mais de 50 mil pessoas, fez um barulho que era metade espanto, metade alarido. No segundo minuto, Garrincha pegou a bola novamente pelo lado direito, foi em direção à linha de fundo, driblou 2 adversários com uma simplicidade que parecia desrespeitosa, cruzou na medida, e Vavá marcou. 2 minutos de jogo, 1-0. No 10º minuto, Garrincha pegou a bola, foi pelo mesmo lado, fez exatamente o mesmo movimento, e o Brasil marcou de novo, 2-0 em 10 minutos. O técnico soviético, Gavril Kachalin, pediu tempo e reorganizou a equipe. Os jornalistas suecos, ingleses e alemães que cobriam a competição não tinham palavras. O enviado do Times de Londres escreveu no dia seguinte que havia testemunhado algo que nenhum livro de tática poderia explicar adequadamente. A seleção soviética perdeu por 2-0 e Garrincha nem havia chegado ao seu melhor naquela tarde. O Brasil venceu a Copa de 1958 e Pelé ficou com a maior parte dos holofotes, por razões compreensíveis. Tinha 17 anos, marcou 6 gols no torneio e fez uma jogada na final contra a Suécia que entrou para a história. Mas os jogadores que estavam dentro do campo sabiam que havia um elemento diferente naquele time. Que havia um jogador que os adversários simplesmente não conseguiam resolver. Que havia alguém cujos driblos não obedeciam a nenhuma lógica que os zagueiros europeus e latino-americanos conheciam. Esse alguém era de pau grande e se chamava Mané Garrincha. Com o tricampeão mundial nas mãos, Garrincha voltou ao Brasil e sua vida mudou materialmente de forma significativa. O Botafogo aumentou seu salário para 200 mil cruzeiros mensais, o equivalente a aproximadamente 18 salários mínimos da época. Era dinheiro de verdade. E Garrincha soube encontrar maneiras de gastá-lo. Em 1959, comprou sua primeira casa própria em Pau Grande, o lugar onde ele havia nascido e onde nunca havia pensado em deixar para trás. Era uma casa de alvenaria com 3 quartos, sala, cozinha e quintal, a mais luxuosa que qualquer família do vilarejo tinha visto naqueles arredores. Pagou 250 mil cruzeiros, praticamente seus economias de 2 anos de Botafogo campeão. Em 1960, comprou seu primeiro automóvel, um Volkswagen Sedan, 1959, cor azul mesclado que custou 180 mil cruzeiros. Não sabia dirigir. Contratou um motorista que o levava do Botafogo de volta ao Pau Grande toda semana, numa viagem de quase 2 horas cada sentido.
Mais tarde comprou uma Ford Rural Willys, 1961, um utilitário robusto que usava para subir as estradas de terra das serras fluminenses, e uma Mercedes-Benz 180 bege que chegou a custar um valor equivalente a quase 25 salários mínimos da época, o mesmo que um médico bem estabelecido levava 6 meses para ganhar. Mas foi a Copa do Mundo de 1962 no Chile que transformou Garrincha de ídolo nacional em fenômeno universal. Pelé se lesionou na segunda partida do torneio e ficou fora do restante da competição. O Brasil estava sem seu maior astro numa Copa do Mundo. E foi nesse momento que Garrincha pegou o torneio para si de um jeito que nunca havia sido visto antes e que nunca foi repetido depois. Ele foi o jogador decisivo em todas as partidas do Brasil a partir das quartas de final. Contra a Inglaterra nas quartas, marcou 2 gols de uma beleza técnica que a imprensa britânica descreveu como obra de arte incompreensível. Contra a anfitriã Chile na semifinal, marcou 2 gols em cima do melhor zagueiro do país sede, e foi fundamental no 3-2 que classificou o Brasil para a final. Terminou o torneio como artilheiro e como melhor jogador da competição. A revista France Football, a mais respeitada do futebol mundial, o elegeu o melhor jogador da Terra em 1962. Ele foi o único jogador da história a ganhar 2 Copas do Mundo sem perder uma única partida com a camisa da seleção brasileira. Nunca perdeu. Em toda a sua carreira com a seleção, Garrincha jamais esteve do lado perdedor. Nesse período de apogeu, entre 1958 e 1966, Garrincha vivia num padrão que poucos jogadores de futebol no Brasil conheciam. Seu salário no Botafogo havia subido para 600 mil cruzeiros mensais, depois de 1962, mais prêmios por jogo que somavam outro tanto igual em meses de destaque. Recebia convites para fazer publicidade de produtos de consumo populares, sapatos, refrigerantes, cigarros, e cada contrato pagava entre 100 e 300 mil cruzeiros. A imagem de Garrincha com um cigarro na mão era tão comum nas fotos da época que ninguém questionava o fato de que o melhor driblador do mundo fumava com a mesma constância com que respirava. Em 1961, quando sua relação com a primeira esposa, Nair Marques, estava se desfazendo, Garrincha conheceu nos bastidores de uma gravação em São Paulo a cantora Elza Soares. Elza tinha 27 anos, era separada, tinha 4 filhos e era um dos maiores nomes da música popular brasileira. A relação entre os dois escandalizou o Brasil conservador dos anos 60. Eram 2 negros, os 2 periféricos, os 2 no topo absoluto de suas respectivas carreiras. Os 2 com passado de miséria extrema. A imprensa os cercou. As revistas de fofoca os fotografaram. O relacionamento virou assunto nacional. E Garrincha, que nunca havia demonstrado interesse algum pela opinião de ninguém sobre nada, ignorou completamente o escândalo e começou a morar com Elza sem cerimônia. Com Elza ao seu lado, Garrincha comprou em 1963 um apartamento de 4 quartos na rua Barão da Torre, em Ipanema, Rio de Janeiro. Ipanema era naquele momento o endereço mais desejado da cidade, o bairro onde morava a classe alta carioca, onde o metro quadrado custava mais do que em qualquer outro lugar do Brasil. O apartamento estava no 5º andar de um prédio com porteiro, elevador e garagem, e foi comprado por um valor equivalente a mais de 400 salários mínimos da época. Era uma compra que nenhum pai ou avô dele havia achado remotamente possível durante suas vidas inteiras. Garrincha e Elza mobiliaram o apartamento com peças importadas de Portugal e França, tapetes, quadros, serviços de jantar completos. Ele também adquiriu uma casa adicional em Pau Grande, ampliada e reformada, onde passava os fins de semana e as férias entre as temporadas. Mas havia nos bastidores daquela vida luminosa um problema que havia começado cedo e crescia sem que ninguém conseguisse ou quisesse controlar. Garrincha bebia cachaça desde os 15 anos. Não bebia por vício declarado. Bebia porque seu pai bebia. Porque todo adulto que ele havia conhecido em Pau Grande bebia. Porque beber era a forma que aquela geração de homens de origem rural e operária tinha de socializar. Quando entrou no futebol profissional e passou a ter dinheiro, a cachaça ficou mais presente, não menos. Nos anos de apogeu, ele conseguia compensar o álcool com uma genética física extraordinária, que nenhuma substância parecia conseguir destruir completamente. Mas o corpo humano tem um limite. E o limite de Garrincha começou a aparecer depois de 1966. A Copa do Mundo da Inglaterra, em 1966, foi um desastre para o Brasil. Garrincha tinha 32 anos e bebia com uma frequência que já havia começado a comprometer sua velocidade de reação.
A seleção foi eliminada na fase de grupos numa das maiores decepções da história do futebol brasileiro. Garrincha não jogou bem, e ao voltar para o Rio de Janeiro, ele próprio percebeu que algo havia mudado de forma irreversível no seu futebol. Continuou jogando pelo Botafogo até 1966. Passou pelo Corinthians, por alguns clubes menores. Tentou uma última aventura no Júnior de Barranquilla da Colômbia em 1972. Mas não era mais o mesmo. O drible ainda aparecia em lampejos que faziam as arquibancadas lembrarem do que havia sido aquele jogador. Mas os lampejos eram curtos demais e raros demais. Quando pendurou as chuteiras definitivamente, em 1972, Garrincha tinha 38 anos e não tinha praticamente nada. O apartamento de Ipanema havia sido vendido anos antes para pagar dívidas acumuladas, numa época em que os salários caíram e os gastos permaneceram os mesmos. A casa de Pau Grande, reformada e ampliada com tanto esforço, estava hipotecada. Elza Soares, que havia suportado anos de alcoolismo crescente e de infidelidades repetidas, havia finalmente rompido o relacionamento. Os contratos publicitários, os convites para eventos, os prêmios, tudo havia cessado. Garrincha estava sozinho, sem renda, sem patrimônio e sem a menor estrutura para entender o que havia acontecido com o dinheiro que havia passado pelas suas mãos durante 20 anos de carreira profissional. Voltou a Pau Grande, para o lugar onde havia nascido, para o quilômetro zero de tudo. Não havia mais a fábrica têxtil, que havia fechado. Não havia mais os amigos da infância, que haviam migrado para a cidade. Havia a cachaça. Havia a memória das Copas do Mundo. E havia a bola, com a qual ainda chutava no campinho de terra quando o álcool não o havia deixado incapaz de levantar da cama. As últimas fotografias de Garrincha em vida, tiradas por jornalistas que eventualmente iam até Pau Grande checar o que havia restado do maior driblador do século, mostram um homem visivelmente consumido, com o rosto inchado pelo alcoolismo crônico, vestindo roupas simples, sentado do lado de fora de uma casa que precisava urgentemente de reforma. O futebol brasileiro, com toda a sua capacidade de idolatrar jogadores enquanto eles estão em campo, havia simplesmente esquecido Garrincha quando ele ficou sem nada para dar. O Botafogo, clube com o qual ele havia construído toda a sua carreira e pelo qual havia jogado durante 12 anos, não criou nenhum mecanismo formal de suporte para o maior ídolo de sua história. A CBD, Confederação Brasileira de Desportos, atual CBF, não tinha nenhum programa de assistência a ex-jogadores. Havia promessas informais, visitas ocasionais de jornalistas, algum dinheiro arrecadado por admiradores que chegava de forma irregular e nunca era suficiente. Garrincha morreu no dia 20 de janeiro de 1983, no Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro. A causa da morte foi cirrose hepática, a consequência inevitável de décadas de consumo excessivo de álcool. Tinha 49 anos. A nação que ele havia representado com 2 Copas do Mundo ganhas, que havia parado para vê-lo driblar, que havia gritado seu nome em estádios lotados durante quase 20 anos, acordou naquela manhã de janeiro com a notícia no rádio e no jornal. Seu corpo foi sepultado no cemitério municipal de Pau Grande. Havia uma multidão. E na semana seguinte, foi como se ele nunca tivesse existido. A herança que Garrincha deixou para o futebol brasileiro é incalculável e ao mesmo tempo absolutamente invisível nas demonstrações financeiras de qualquer clube ou federação. Deixou o modelo de jogo pelas pontas que definiria o futebol brasileiro por décadas. Deixou a prova definitiva de que o talento bruto, quando é verdadeiramente excepcional, supera qualquer limitação física, tática ou estrutural que um ser humano possa ter. Deixou a imagem de um menino de pernas tortas nascido no mato que fez o melhor goleiro do mundo comer as próprias palavras em 30 segundos de bola rolando. Mas deixou também a história mais dolorosa do esporte brasileiro. A história de um país que ama seus ídolos enquanto eles têm saúde e talento para produzir alegria, e que se esquece deles com uma velocidade surpreendente quando o talento some. A história de um homem que nunca soube, porque ninguém se preocupou em ensiná-lo, como proteger o dinheiro que ganhou com o suor do corpo. A história de um jogador que a comissão técnica da seleção tentou reprovar porque os psicólogos disseram que tinha a cabeça de uma criança de 7 anos, e que com essa mesma cabeça conquistou 2 mundiais e humilhou Lev Yashin nos primeiros 2 minutos do jogo mais importante da sua vida. A pergunta que fica, depois de ouvir tudo isso, não é como Garrincha ganhou tanto. A pergunta é, como um país inteiro conseguiu assistir a tudo aquilo e não fazer absolutamente nada para que terminasse de outra forma,
Se você quer continuar conhecendo as histórias dos maiores do esporte brasileiro, fica com a gente, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque o que vem por aí é de não acreditar. Comment ctrl Alt+M.